Gravando. Olha só, eu tinha programado para fazer esse vídeo, entregar esse conteúdo ao vivo. Não sei por que cargas d'água, tentei entrar 2 vezes ao vivo e no YouTube caiu a conexão. Na segunda vez eu desisti. Não sei se é um problema lá no YouTube, agora às 9h30 da noite, quando eu estou gravando esse vídeo para subir no YouTube, ou então, né, se é a minha internet que nesse horário aqui está lenta. Vamos ver, não sei qual é o problema. Mas como a gente não desiste nunca, né? Eu vou falar hoje sobre este livro, que muita gente está pensando, né? Poxa, todo mundo odeia um vencedor. Pois bem, esse é o título do livro do Donald Trump. Eu li esse livro há um ano atrás, mais ou menos. Eu achei fantástico. Eu assisti documentário da vida do Donald Trump e eu acho que esse cara, como empresário, como pessoa, é uma pessoa a se admirar, é um cara a gente respeitar. Muita gente olha para ele e chama ele de arrogante. Pois bem, eu diria o seguinte: o cara na posição dele, não de presidente americano, na posição de grande empresário, homem de negócios, se o cara for meia boca, meu amigo, tá fora do jogo. Se o cara for presidente dos Estados Unidos meia boca, piorou ainda, tá certo? Então a gente não vai falar hoje aqui sobre política. Não importa agora se vai ser Donald Trump ou se vai ser o outro candidato, o cara que vai ganhar as eleições americanas. Também não importa, né, se está acontecendo uma fraude ou se não está acontecendo uma fraude. O que nós vamos falar agora é exatamente sobre quem é Donald Trump, no meu ponto de vista, baseado no que eu vi nesse livro. Então eu fiz alguns insights, tirei algumas coisas aqui deste livro, algumas coisas do que eu pesquisei, do que eu entendi ser importante compartilhar, e eu vou mostrar para você nesse vídeo de uma maneira rápida. Acredito que vai ser um vídeo curto, no máximo de 20 minutos, para que a gente possa, né, fazer uma passagem rápida, um voo panorâmico sobre alguns pontos de quem leu o livro do Trump, né, começa a entender um pouquinho da cabeça desse cara. Aliás, eu também li um livro chamado A Cabeça de Obama, né? Confesso que não consegui ler nem o primeiro capítulo e perdi o interesse. Agora, Donald Trump me chamou muita atenção. Por quê? Por causas políticas, porque um é democrata e outro é republicano? Nada a ver, porque um é um cara empresário de sucesso, é a minha linha. Se você não é um cara que quer falar sobre negócios, se você não é um cara que quer entender como funciona a cabeça de um vencedor, meu amigo, não é aqui o teu lugar, tá legal? Como eu também não vou lá olhar os outros caras que não me interessam. Então eu vou compartilhar a tela aqui, né, de algumas imagens que eu selecionei deste livro. Como eu falei, meu objetivo aqui é compartilhar com você este livro, né? Todo mundo odeia um vencedor. E eu acho muito legal esta primeira frase que ele diz ali: o que separa vencedores de perdedores é o modo como a pessoa reage a cada reviravolta do destino. E na minha opinião, a gente vai verificar, eu estou gravando esse vídeo propositalmente, antes de ter oficialmente as eleições definidas, para a gente entender, certo? Se realmente o Donald Trump, sendo vencedor ou não das eleições, ele vai honrar isso que ele colocou nesse livro. Primeiro, eu sou um cara que não tenho dúvida, certo? As eleições têm fraude lá nos Estados Unidos. Já apareceu isso. E por que eu não tenho dúvida? Porque agências sérias estão, né, dizendo, se um ganhou, o outro não ganhou, a gente ainda não sabe, então vamos falar de negócio que é melhor. Quero começar parando para pensar quem é esse cara. Esse cara, primeiro, ele é o 45º presidente americano, ele é o atual presidente e concorre ao cargo. Casado com a Melania Trump, né? Também foi casado com a Ivana e com a Marla. Tem uma história muito interessante com a Ivana e tem os seus filhos, um cara de 74 anos. Bora lá. Primeiro ponto que me chamou a atenção no livro, logo no início do livro, ele fala que ele era proprietário de cassinos e onde aconteciam as grandes lutas, os grandes eventos de boxe, que nós todos assistimos, quem tem 50 anos como eu tenho, assistia Mike Tyson, fã do Mike Tyson. A gente ia assistir a luta do Mike Tyson sabendo que ia durar 2 minutos, 3 minutos, no máximo. E aí um dia ele foi lutar com um cara chamado James Buster Douglas, né? E aí o que aconteceu? Fevereiro de 1990, Mike Tyson perdeu a luta. Onde é que entra Trump nessa história? Trump era o dono do cassino, né? Tinha uma relação bem íntima com Mike Tyson.
E ele comenta no livro que aquele dia, aquela cena, foi uma das grandes lições da vida dele. Porque ele percebia Mike Tyson andando pelos corredores do cassino, né? As pessoas do hotel, as pessoas do cassino conversavam com Mike Tyson e perguntavam: e aí, como é que tá? Tá se preparando para a luta? E ele dizia de uma forma super arrogante e prepotente, dizendo: tô tranquilo, esse cara vai ser barbada para mim. E quando a luta acabou, todo mundo se olhava e perguntava: o que aconteceu? Aquele foi um grande aprendizado e, na minha opinião, né, lendo esse livro aqui, talvez o primeiro sinal da humildade desse cara e a capacidade de aprender, porque ele se deu conta que não podia baixar a guarda. Então aqui a gente começa a entender Donald Trump. Hoje você olha para ele, né, aquele cara sisudo, firme, porque talvez a vida ensinou e ele aprendeu com a vida ser assim. Primeira lição. Segunda lição, que eu fiquei surpreso lendo o livro, confesso que li 2 ou 3 vezes, mas a forma com que ele escreveu no livro dá para perceber a sinceridade dele. Esse cara aqui, para quem não lembra dele, é um cara chamado aquele que canta New York. Para mim é tão insignificante que eu não lembro nem o nome dele. Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome do cara. Cantor. Como é que é o nome do cara que canta New York? Pam, 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 né? Depois eu vou lembrar, depois eu ponho nos comentários, né? Não anotei o nome do cara, não gosto dele, tanto é que agora só reforçou a minha sensação de não gostar desse cara, né? Trump estava na mesa, num cassino, jantando com ele, esposa e mais um grupo de amigos, exatamente nesta noite que foi fotografado, Frank Sinatra, lembrei o nome do cara. Muita gente vai dizer assim, oh, não lembrar o nome do Frank Sinatra. Cara, quando a pessoa é insignificante para você, você não lembra dele. Ah, mas a voz do cara. Eu não gostava da voz do cara e eu não fechava, é uma questão espiritual, certo? Paciência. O fato, presta atenção no que eu vou contar aqui, porque ali talvez esteja o maior aprendizado para nós. Trump chegou para a janta com o Frank Sinatra, as esposas e tudo mais, e a maior surpresa, ele diz que ficou surpreso quando de uma hora para outra, Frank Sinatra vira para sua esposa e xinga ela na frente de todos na mesa. O que ele escreve aqui nesse livro é exatamente o seguinte, ele diz assim, a única coisa que eu pensava era perguntar para Ivânia se o macarrão que ela estava comendo estava bom, porque não sabia o que dizer na mesa. E assim ele continuou maltratando o garçom, até o momento que chegou uma pessoa, imagina um restaurante de luxo, uma pessoa provavelmente um grande empresário e tal, mas talvez desconhecido, e veio pedir um autógrafo. E ele xingou o cara e pediu para que os garçons afastassem aquele cara. E ele ficou xingando a noite inteira, Frank Sinatra. Donald Trump disse que foi uma noite arrasadora, mas que deu uma lição muito grande para ele. Que quando você está nos holofotes, quando você está no topo, você tem que tomar muito cuidado, porque você se irrita com muita facilidade quando as pessoas começam a se aproximar muito de você. Então, aqui eu percebi uma capacidade desse cara de ter muita empatia. Eu sei que alguns de vocês vão dizer, empatia no Donald Trump, meu amigo, tem 3 tipos de empatia. Se você não sabe esses 3 tipos de empatia, eu vou ensinar agora na sexta-feira e no sábado. Sexta-feira à noite e sábado de manhã, eu vou falar sobre os 3 tipos de empatia. A primeira empatia é aquela que você olha para a pessoa e percebe que vocês têm semelhanças e está tudo bem. A outra é quando você começa a se colocar no lugar do outro e percebe e sente, né, a dor do outro. Trump percebeu o desconforto que isso Frank Sinatra gerou nas pessoas e ele disse, eu tomo muito cuidado para não gerar esse mesmo desconforto quando eu estou num grupo em que eu sou muito abordado. Se você observar, ele dá pitaco, mas ele dá pitaco quando aqueles jornalistas, né, ultrapassam a faixa. Senão é um cara tranquilo, firme, duro, mas tranquilo, né? Aqui entra uma coisa, casamento com Ivana. Se vocês observarem, eu encontrei só esta foto que me chamou a atenção, né? Ivana sempre andava um pouquinho à frente dele e ela tinha um brilho, né? Tanto nas 2 fotos aqui, né? Trump mais jovem, né? Quando ele estava começando a sua carreira, né? Em crescimento como empresário, como empreendedor, ela sempre foi uma mulher muito forte. E ele, no seu livro, deixa muito claro que reconhece na Ivana uma mulher muito forte. E por que muito forte? Porque ela foi uma mulher
que fugiu lá do país onde ela morava, que não lembro agora qual é o país, né, de uma repreensão muito forte. Era um lugar difícil de viver, onde as mulheres não tinham vez. Então ela cresceu num ambiente bastante hostil. E ele deixou muito claro aqui no livro: tenho certeza que o nosso casamento encerrou, talvez a Ivana não queria isso, mas eu tenho certeza que ela ainda me ama muito e eu ainda amo muito ela. Afinal de contas, vivemos por muito tempo juntos. Então é esse outro ponto que eu acho fundamental, a gente respeitar num homem que olha para uma mulher, respeita essa mulher, mesmo não estando mais juntos. E é esse um ponto, certo? Você quer descobrir o caráter de alguém? Verifica depois que essa pessoa deixou de estar junto com você. Mesmo depois de estar junto com essa mulher, ele tem um respeito muito grande por ela, né? Reconhece a grande pessoa que foi essa mulher. No documentário que eu assisti na Netflix, isso fica bem evidente, né? Que ela era uma mulher muito forte. Agora, algumas frases aqui. Ele diz o seguinte, né? Eu não posso ganhar todas as batalhas. E todas as frases que eu trago aqui é para reflexão, porque eu refleti lendo esse livro. Mas ganho mais do que perco. A questão é que você tem que ir para a batalha. E esta mensagem é exatamente para você que está assistindo esse vídeo aqui, que talvez, cara, vai estar pensando assim: ah, mas eu poderia deixar essa batalha para depois. Essa batalha não é para mim. Entendeu? E ainda aprendo alguma coisa sobre negócios, pessoas e a vida em cada embate. Então, esse é um ponto, certo? Se você não for pro embate, se você deixar para depois, você nunca vai descobrir o que você poderia aprender. Eu também estou aprendendo sobre algumas coisas que toda vez que você estiver andando lá embaixo, né? Nossa vida tem aquelas coisas de altos e baixos. Quando estiver andando lá embaixo é um momento de maior aprendizado. E é nesse momento que muitas vezes numa batalha que você perdeu, que você pode ter um grande aprendizado. Essa é uma lição que para mim serviu muito dessa leitura. Uma outra lição que para mim não tem explicação da gente entender, né, como funciona a cabeça de um cara, é como ele pensava em relação ao pai dele. O pai dele era um cara milionário, já era um construtor famoso, e ele, né, tentou seguir a carreira do pai, só obviamente fazendo os negócios da forma que ele fazia. E olha esta frase que também está perdida no meio do livro: se há alguma coisa em meu pai que me incita, olhem isso, é a tremenda confiança que ele mostra ter em mim. E aí ele complementa: estou sempre tentando justificá-la. Eu aprendi na vida que se você tiver um pai forte, você vai ser um cara forte. Se você tiver um pai não fraco, mas que talvez não cobre força de você, que te dê tudo, você vai ser um bundão, cara. Passa muito longe de um bundão. É um cara que vai passar a vida inteira tentando honrar a confiança e a fé que o pai dele tinha nele. E tem. Está lá em cima. Outro ponto crucial, e esse aqui serve para você que talvez seja empresário, mas o empresário acho que vai entender com mais facilidade. Mas isso aqui serve para muito gerente, muito diretor de empresa que eu encontro por aí, certo? Porque hoje eu faço consultoria, eu vou dentro das empresas. Executivos que se afastam do escritório e não ligam ao menos uma vez por dia correm o risco de terem surpresas desagradáveis. Meu amigo, esse aqui talvez seja o grande ponto desse vídeo aqui. Você não vai ver aquele cara que diz assim, ah, eu delego, né? Tem uma equipe pronta e as coisas vão tudo bem, certo? Se você realmente quer alta performance, você tem que acompanhar. Acompanhar a distância, sim, mas hoje a gente acompanha a distância, certo? Utilizando ferramentas, utilizando capacidade de estar junto, botando muitas vezes até a mão na massa. Então, infelizmente, o que eu tenho visto hoje nas empresas? Eu tenho visto muito cara me dizer assim, Alexandre, a gente está pensando aqui, mas é para o ano que vem. Ah, isso aqui é importante, mas a gente vai deixar para depois. Meu amigo, o mundo não acontece no ano que vem. O mundo acontece aqui e agora. Fiquem muito atentos àqueles caras que estiverem assistindo esse vídeo, que for gerente, que for diretor de empresa ou até um empresário. Se você não prestar atenção e não tiver um insight com esta frase, você corre um sério risco. E a sua empresa também. Algumas frases, né? Porque a minha proposta aqui
é fazer uma breve reflexão e compartilhar com vocês um pouco da minha percepção em relação a Donald Trump. Se você pensa diferente, cara, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, se você é um cara que é esquerdista, né, que está pensando em política, você está no lugar errado, meu. Você não está nem entendendo o que eu estou falando aqui, tá certo? Então, a ideia é justamente eu conversar com pessoas que estejam a fim de falar de negócios, de pensar em negócios, que já pensam em negócios, que já fazem negócios. Aí talvez consigam entender um pouquinho do que eu estou falando. Primeira frase dele aqui. Eu sempre achei que a experiência é uma faca de dois gumes. Você evolui a partir dela. Experiência é quando a gente põe a mão na massa, quando dá a cara a bater. Mas algumas vezes ela te fere. Somente uma coisa é certa, você sempre aprende com ela. E isso é o que realmente importa. Você sabe que Donald Trump foi convidado, ele chegou a avaliar e praticamente divulgou que seria candidato a presidente dos Estados Unidos há uns 10 anos atrás. Porém, quando ele viu a sujeira que existia e o rolo que existia, ele desistiu naquela época. E ele só se candidatou da última vez, eu não acompanhei, provavelmente porque ele tinha convicção de que ele iria entrar num jogo, né, mais limpo para ganhar. Então, assim, a experiência sempre vai gerar um aprendizado. Você precisa dar a cara a tapa. E é esse um aprendizado que eu tenho percebido, né, depois que eu comecei a empreender. Talvez eu tive muito mais erro. Nos últimos anos, talvez eu esteja errando muito mais do que eu errei em toda a minha vida. Mas o aprendizado que eu estou tendo é uma coisa absurda, certo? E eu acho que eu tenho aprendido a errar e criado coragem de errar com caras como o Trump. Não só com ele, tá certo? E aqui diz uma coisa que, para mim, é quase lema de vida. Já que você tem que pensar de qualquer forma, pense grande. Eu comecei a aprender que não dá para a gente ficar satisfeito com migalhas. No mundo dos negócios, quem está preocupado com preço, né, com dar um jeitinho, em sobreviver, já morreu e esqueceu de cair. Esse é outro ponto, certo? Vamos começar a pensar mais em Ferrari e menos em carrinho popular, né? Essa aqui é popular. Eu achava, quando eu li essa lista aqui a primeira vez, eu achava que não era dele. Eu acho que isso aqui é atribuído a outros caras, mas eu fiz uma pesquisa na internet e cheguei à conclusão que tem muitas, né, fontes que citam o Trump como autor dessas 12 questões. Você perderá alguns amigos. Eu vou dizer para você, eu perdi muitos nos últimos meses. Pensará que está ficando louco. Eu tenho quase certeza que eu estou louco. Você vai sentir dor. Cara, você não imagina. Dói, só que não é uma dor física, né? É uma dor no coração. Falará em desistir centenas de vezes, todo dia. Se não fala, eu penso. Perderá dinheiro. Eu já não tinha muito mesmo, né? Chorará antes de obtê-lo. Não vou mentir para você, choro quando as coisas não funcionam como eu quero. Família e amigos vão te desanimar. As pessoas que mais gostam de mim tentam me desanimar das loucuras que eu tento. Você vai duvidar de si mesmo milhares de vezes. Só que quando eu acredito, eu vou para cima. Você vai desenvolver hábitos estranhos. Sim, eu sei que eu pareço estranho e meio doido. E é assim que eu vou ser a partir de agora. As pessoas lhe agredirão sem motivo. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo já fez algum comentário ou então já deu um dislike. Não tem problema. Tá tudo bem. Mas tudo vai valer a pena. E então, de repente, todos irão querer ser seu melhor amigo. Então não esquece, você que vai dar dislike nesse vídeo, pode ser que eu dê certo, cara. Pode ser. Eu não sei se eu vou virar um Donald Trump, não sei se eu vou ganhar dinheiro, se eu vou ser candidato a alguma coisa, com certeza não. Mas vai que eu dê certo nos meus negócios mais do que eu estou dando e você vai querer estar no meu lado, né? Então não dá dislike, dá like. Se vai fazer comentário, faz um comentário agregando, tá legal? Não tenta destruir o que os outros estão tentando construir. E aí a gente vai para a frasezinha aqui do lado, né? Só trabalhe com os melhores. Não se trata dos melhores em termos de currículo, mas sim com a atitude correta. Ultimamente, algumas empresas, né, como Google, Facebook e outras empresas, não estão mais dando bola para currículo, título, pompa. É aquele cara que vai lá e faz. Eu estou aprendendo isso, porque até pouco tempo atrás dava muita importância para essa coisa de certificado, título. Não é legal, né? Mais uma frase. Aprendi que
O que separa vencedores de perdedores nos negócios e em qualquer outro aspecto da vida é o modo como a pessoa reage a cada reviravolta do destino. Está aqui, essa aqui é a frase de capa do livro. É tão forte que a gente, né, precisa parar para pensar nela. Então vou passar para outra aqui, porque essa aqui eu já tinha falado no início, né? Creio ser de importância vital encarar a realidade, por mais desagradável que seja, nos momentos de pressão. Encarar a realidade dói, cara. E vai doer cada vez mais a partir de agora. Porque nós estamos entrando numa era de pura verdade. A era de Aquário, para quem não está ligado nisso. Agora a gente está ficando louco. Sim, eu já falei ali que é uma das características das pessoas é ficar louco. Eu estou ficando louco. Mas eu vou dizer para você, quem fugir da realidade, quando se deparar com ela, porque ela vai, é um círculo, cara. Quando você estiver fazendo a volta e você se der cara com a realidade, toma cuidado. Então já encara ela agora. Aqui entra uma coisa para a gente entender um pouquinho do Trump. Por que esse cara é durão, né? E aqui eu me identifiquei muito quando eu li esse trecho do livro. Esse cara aqui, né, que é esse aqui, tá? É irmão mais velho do Trump. Aqui é o Trump, o Donald, né? Os dois são Trump, que é o Fred, né? Esse é o Donald Trump, irmão mais novo do Fred. O Fred tinha um sonho de ser piloto de avião, passou a vida inteira envolvido com esse negócio. E eu sou piloto de avião. E eu passei 15, 14 anos, acho, da minha vida, né, literalmente voando, gastando muita grana com voo, lá. E esse cara era um cara muito gente boa, tanto é que aqui o amigo dele fala, né, que ele era muito generoso, até ele emprestou dinheiro para comprar o anel de noivado para a namorada. Ou seja, era aquele cara que era gente boa na faculdade, com os amigos e passava, né, querendo curtir a vida. Trump fala o seguinte sobre isso. Do meu ponto de vista, garra é uma qualidade composta de partes iguais de força, inteligência e respeito próprio. E ele disse, faltou respeito próprio para o meu irmão. Por isso que ele teve muito problema com o alcoolismo. Fred, quando morreu, né, ele era um alcoólatra. Talvez esse tenha sido um dos aprendizados que fez com que o Trump se transformasse nesse cara mais firme, mais sisudo. Quando a gente olha para a história de alguém, quando a gente olha para a vida de alguém, a gente começa a entender os comportamentos. Ah, mas é um defeito dele? Não, cara. Se ele é um cara que tem respeito próprio, é sinal que é um cara que é forte, que é um cara que tem garra, né? Do meu ponto de vista, garra é esse conjunto de qualidades, certo? Quando eu falo isso e defendo, porque eu concordo, respeito. Fred, que Deus o tenha, mas foi um cara que talvez não teve respeito próprio, não cuidou de si. E o Trump, em algum momento do livro, eu até marquei aqui, né? Ele fala sobre as regras vitais para sobreviver aos perigos do sucesso. O primeiro dele, ele diz, seja disciplinado. E, cara, aqui talvez esteja o meu ponto fraco, não sei o teu. Mas eu preciso de muita disciplina. Preciso aumentar muito a capacidade de ser disciplinado em relação às coisas que eu quero. Né? Esse é um ponto que eu vou marcar com muita atenção, né, dessa releitura que eu fiz do vídeo. Seja honesto. Nesse ponto eu estou muito tranquilo. Ultimamente estou sendo muito mais honesto ainda comigo mesmo. Não pense que é tão esperto que pode fazer sozinho. E esse talvez seja um ponto que, para mim, né, eu abraço muito as coisas sozinho. Não sei se você é assim. Se você é empresário, cara, é a hora de você montar um time para trabalhar contigo. E é isso que ele fala, que ele sempre teve os melhores juntos com ele, juntos dele, né? Junto dele. Ele fala muito em um determinado momento, que eu não quis trazer aqui para o vídeo, sobre uma vez que caiu um helicóptero da empresa dele, que era um helicóptero locado, e que caiu o helicóptero com os 3 dos grandes executivos. E ele fala com muito carinho da família, do amor que ele tinha por esses caras, né, da admiração que ele tinha por esses caras. Então, formar equipe, não tem nenhum empresário que vira bilionário como ele é, sem ter time forte. O outro é, esteja disponível. E isso eu aprendi, né? Hoje eu tenho meu celular 24 horas, qualquer cliente meu consegue acessar o site da minha empresa, qualquer página da internet, ele tem o meu celular. E eu recebo muita ligação, inclusive 4 da manhã, 5 da manhã já recebi ligação de cliente, querendo informação. Claro que eu não acordei porque eu tenho sono meio pesado, mas 6 horas, 6 e pouco, quando eu vi aquilo ali, pô, tem que dar retorno para os caras. Esteja disponível, né? Tem uma coisa que ele me chamou a atenção, né? Um cara que é empresário do tamanho dele, que faz negócio com o Japão, inclusive com o Brasil, ele tem empreendimentos no Brasil, né? Sociedades aqui.
Ele fala, tem um exemplo que ele fala que ele veio para o Brasil em um determinado momento e achou o Brasil fantástico, mas ele saiu de lá, se eu não me engano, foi numa sexta-feira à noite, chegou no Brasil no sábado, domingo ele voltou para casa, porque segunda-feira ele tinha que estar na empresa. E ele diz assim, eu odeio sair para longe de casa, porque a gente perde muito tempo. Então esteja perto de casa. Organize sua vida para que você não perca muito tempo tendo que se deslocar para tudo quanto é lado. Quem trabalha em São Paulo, se você é de São Paulo, ou numa cidade grande como Porto Alegre, ou outras capitais, não sei porque eu não morei, eu sei que Santa Catarina estou, né, já é altas horas da noite, passei o dia inteiro correndo, mas Floripa, capital de Santa Catarina, é, é bem complicado o trânsito. Às vezes você perde 2 horas de manhã, 2 horas de tarde. Isso é falta de produtividade. Poderia estar fazendo muitas outras coisas. E seja flexível. Pô, mas Trump dizer que seja flexível? E, cara, assim, eu prestei muita atenção quando ele falou nesse ponto. E ele fala sobre diversas negociações, né? Ele fala assim, eu falo muito de negociação ser uma arte, mas organizar a agenda também é uma forma de arte menor em si, certo? Então ele fala, eu trabalho duro, mas eu não sou um workaholic. Eu tenho, eu tenho flexibilidade e muitas vezes, enquanto as pessoas acham que eu estou trabalhando duro, né, mergulhado na minha mesa, eu estou sem fazer nada, porque enquanto eu não faço nada, eu estou criando coisas novas. Essa talvez seja uma das grandes lições desse livro. E aí entra uma outra coisa que é fantástica, porque tu olha para aquele cara que hoje é o presidente dos Estados Unidos, mas ele admirava, né, esses caras aqui, né? O Rupert Murdoch, que é da empresa que é proprietária da Fox News, né? O Steve Ross, da Warner, o A.C. Greenberg, esse cara que eu acho que é da Paramount, não, o Mert é da Paramount, né? O Jack Welch, na minha opinião, o grande executivo, exemplo para nós. Então ele admira muito esses caras e ele diz o seguinte, são homens que esperam ser bem-sucedidos e compreendem os altos e baixos da manutenção do sucesso. Têm capacidade de pegar uma causa perdida e dar a volta. Cara, quando você olha para ele e você vê assim, cara, quando ele olha para esses caras e tem esses caras como modelo, por que eu não vou me modelar num cara desse que teve a humildade de olhar para um Jack Welch e dizer assim, cara, aprendi com eles isso, entendeu? Não sou doido. E aí, para encerrar o vídeo, acho que já está meio compridinho, né? Eu peguei aqui, fiz um print da última página do livro, né? E circulei em vermelho para a gente entender um pouquinho mais essa cabeça do Trump, né? E quando eu digo entender, quando eu entendo, eu também procuro modelar na minha humilde capacidade. Como disse repetidas vezes no meu primeiro livro e neste, acredito no trabalho árduo, idem. Eu acredito muito nisso. Acredito em ser esperto e não em ser queridinho. Eu ultimamente estava sendo muito queridinho. Vou voltar a ser o cara esperto. Não respeito trapaceiros. Eu aprendi também com meu pai, né? Essa coisa de trapaceiro, meu pai dizia assim, não corta a volta, meu filho, vai para cima. Minha admiração é reservada aos que alcançaram a grandeza e depois se superaram. Então eu também, hoje eu respeito, admiro, modelo, procuro conversar com os caras que estão vencendo, que estão fazendo a coisa acontecer. Nunca estou satisfeito, o que é a minha forma de dizer que existe um grande negócio que ainda quero fazer e acredito que devo fazer. Isso me deu um alento, porque também fui um cara muito inquieto. Embora muitas vezes errei, fracassei, eu fico sempre pensando no próximo passo, próximo grande passo. E eu quero compartilhar com você essa sensação, né, de admiração em relação a esse cara. Algumas pessoas vivem dizendo que não posso continuar assim para sempre e que estou no começo do fim, né? Quando ele escreveu esse livro, ele, né, talvez não sabia que ele estaria passando por esse momento agora, que é o cara mais importante do mundo em termos políticos, né, e de força bélica. E ele diz o seguinte: prefiro me ver como se estivesse no fim do começo, a recém começando. A vida é muito longa, muito longa. Eu tenho convicção. Deixa eu sair para a tela, porque agora eu não tenho mais o que mostrar. A vida é muito longa. Gostaram da minha tela aqui no fundo, né? Eu tenho certeza que eu vou viver uma vida muito longa. Eu tenho certeza que eu vou aprender com muitas pessoas. Talvez alguns de vocês que assistam esse vídeo serão
as pessoas com quem eu vou aprender. Mas eu posso compartilhar agora com você um cara que eu nunca conheci e talvez eu nunca tenha a oportunidade de sentar na frente dele. Mas assistindo o documentário, lendo esse livro e vendo as cenas que eu estou vendo atualmente, estou aprendendo muito com ele. Sem abrir mão do meu jeito de ser, do meu pensamento, da forma ética e legal de encarar a vida. Eu espero que esse vídeo ele não seja levado para o lado político, que as pessoas que não têm noção sobre o que é negócio, sobre o que é empreendedorismo, o que é o sucesso no mundo dos negócios, não venham confundir. E eu espero ter colaborado com as pessoas que assistiram e que estiveram comigo até aqui. Tá bom? Se você achou legal, dá um joinha. Você que vai dar um dislike, eu já sei que você não é do meu mundo. Tô tranquilo e tá tudo bem.